Boa noite, irmãos. Glória a Deus pela oportunidade de poder compartilhar a palavra. Juntamente com os irmãos. Pouco tempo, mas eu sei que Deus tem muito a falar aos nossos corações. E eu espero que em nome de Jesus, nesse momento você atente à palavra do Senhor. Abra o seu coração e que o endereço do seu coração seja para Deus. Esqueça as outras coisas e vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Amém, meus queridos? Tá? Eu não sei como que tem sido aí a sua semana, esse início de semana ainda, mas uma coisa é certa, meus irmãos, diante dos desafios, Deus, Ele sempre está conosco, tá? E o Senhor tem trabalhado muito no meu coração, eu tenho buscado a Deus, né? E o texto que nós vamos meditar nessa noite, que o Senhor tocou no meu coração, né? Lá em Êxodo, né? Falando a respeito um pouco de Moisés, né? E eu sei que Deus, Ele tem muito a nos falar, uma vez que a palavra de Deus ela se renova, né, de dia e noite, né, e sempre é um renovo para nós quando nós vamos estudar a palavra de Deus. Tá? Você que está com a sua Bíblia em mãos, tá? Eu peço para você que nesse momento você abra a Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, e como o nosso tempo corre, tá, eu gostaria de ler um versículo e depois nós vamos trabalhar o contexto desse versículo, né, e vamos entender um pouco, né, o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Êxodo capítulo 3, no verso 11. Êxodo 3, 11. Vamos fazer a leitura então? Diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? É só esse texto. Nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, na sua presença ainda nós queremos glorificar o Senhor, porque o Senhor está conosco, nós sentimos o Senhor a cada momento, nos sustentando, nos dando livramento. E é em nome de Jesus, Deus, que nesse momento nós rogamos a direção do Senhor, através do seu Santo Espírito, a falar ao nosso coração. O Senhor conhece cada pessoa que está se chegando, as pessoas que estão assistindo. O Senhor sabe que cada um tem passado. E em nome de Jesus, Deus, nós rogamos ao Senhor, que o Senhor venha operar, Deus, e venha abençoar cada vida, ó Deus, que está assistindo essa live, e que o Senhor possa, em nome de Cristo, ó Deus, suprir a necessidade de cada um, e que a sua palavra possa ir de encontro, ó Deus, a cada carência. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tá? Êxodo capítulo 3, no verso 11, né, nós vemos aqui Moisés questionando. Ele questiona a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Deus, ou os filhos de Israel? Eu gostaria de dizer, meus irmãos, que quando nós pensamos a respeito da pessoa de Moisés, nós logo associamos a pessoa de Moisés, como sendo um grande líder, ou aquele que libertou o povo de Israel das mãos do faraó, ou aquele que Deus usou para abrir o mar vermelho, ou aquele que Deus usou para realizar grandes coisas. Mas eu gostaria de dizer, meus irmãos, para chegar até esse ponto, houve um processo. Houve ali toda uma história, para que Moisés pudesse chegar onde ele chegou com respeito a ser um instrumento nas mãos de Deus. E todos conhecem a história de Moisés, eu acho que a grande maioria conhece, a forma, se a gente abrir no Êxodo capítulo 2, a forma como
ele se livrou de morrer afogado no rio Nilo, a forma como ele chegou até ao palácio, onde estava se banhando a filha de Faraó, e a forma como Deus o transformou num príncipe. Ele se tornou o príncipe do Egito, e o mais interessante é que ele cresceu ali naquele palácio do Faraó, e o que chama a atenção justamente nesse ponto é que quando ele se tornou já homem, né, o texto aqui de Êxodo, no capítulo 2 ainda, né, diz, né, que ele acabou, de uma certa forma, né, matando o egípcio. Ele viu o egípcio judiando ou, né, batendo no hebreu, que era conterrâneo seu, né, e o texto diz que ele acabou matando esse homem e acabou se tornando um fugitivo, né? Ele fugiu do Egito e a palavra de Deus diz que ele chegou no deserto, meus irmãos. Tá? Moisés, que era príncipe do Egito, aqui no verso 12 do capítulo 2 de Êxodo, diz assim: olhou de um e de outro lado, e vendo que ninguém havia ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Né? Foi quando ele realmente fugiu e acabou parando, sabe aonde, meus irmãos? Ele foi para o deserto. E aqui em Êxodo capítulo 3, no verso 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. Então nós vemos o seguinte, meus irmãos, que Moisés ele foge do Egito, ele chega nesse deserto, ele constitui família ali, porque o texto fala a respeito do seu sogro, e ele começa a trabalhar para o seu sogro. E de certa forma nós vemos que, se a gente for analisar, que a vida de Moisés, mesmo embora vivendo no deserto, naquela situação, era algo confortável para ele. Ele tinha uma vida estável, cômoda, mesmo vivendo ali naquele deserto. Estava ali a sua família, ele tinha o seu trabalho, ele saía para apacentar as ovelhas, e ele estava ali, meu irmão. Talvez Moisés estivesse vivendo da mesma forma que muitas vezes nós vivemos. Tá? Nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa família, nós saímos todo dia, nós temos um certo conforto em casa, nós temos a internet, nós temos tudo o que nós precisamos para, de certa forma, viver num conforto. E eu falo, meus irmãos, que muitas vezes isso traz o quê? O comodismo. Ou traz um certo conformismo com a situação, quando o assunto é justamente a respeito do reino de Deus. Quando o assunto se trata das coisas de Deus, né, muitas vezes a gente, por estar envolvido nesse cotidiano que nós temos, muitas vezes nós deixamos até de lado, né, certas questões quando o assunto é o reino de Deus. E Moisés, ele estava justamente nessa situação. Quando Deus, ele se manifesta a Moisés através da sarça ardente naquele deserto. Aqui no verso 2 do capítulo 3 diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés, ele estava, meu irmão, justamente naquele ponto de conformismo. Deus, ele se manifesta de uma forma gloriosa, e chamou a atenção de Moisés, porque como que aquela sarça aí estava pegando fogo? Estava pegando fogo. Moisés, ele foi conferir, e foi quando Deus justamente fala com Moisés. E a primeira coisa que Deus ele fala com Moisés é justamente o seguinte: tira as sandálias. Tira as tuas sandálias. Né? Aí nós vemos o seguinte, que na verdade Deus ele fala para Moisés se preparar para conversar com ele. Na verdade, Deus ele fala que era para Moisés se santificar para conversar com ele. Mas o mais interessante é que Deus marcou aquele encontro com Moisés. Deus ele marca um encontro com Moisés para poder falar com Moisés, e
nesse encontro, meus irmãos, por causa da glória, por causa dessa manifestação, eu afirmo e digo que naquele momento Deus ele chega para transformar a vida de Moisés e para mudar a história de Moisés e para acabar com aquele conformismo. Quando nós encontramos, meus irmãos, ou quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, foi a mesma situação. Eu não sei em qual situação você se encontrou com Deus, ou você teve aquele encontro com Jesus. O fato é que Deus, quando Ele chega, meu irmão, Ele chega para mudar, Ele chega para transformar a vida dos seus filhos. E, de uma certa forma, nós vemos aqui algo que surpreende, é o quê? Quando teve aquela manifestação que a sarça começou a queimar, ela começou a brilhar. Isso chamou a atenção de Moisés. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Jesus Cristo, Ele brilha. Quando você chega na presença de Deus, quando você aceita o Senhor Jesus como Salvador pessoal, meu irmão, essa luz passa a habitar em você. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, eu gosto muito de ler a respeito disso, porque o texto ele diz, Gênesis capítulo 1, no verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o mais interessante nesse texto de Gênesis capítulo 1, é que diz que as trevas, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Luz, e disse Deus, antes de falar o que Deus disse, eu gostaria de dizer, meu irmão, Deus, no princípio, Ele criou os céus e a terra. Mas, como nós sabemos, Deus Ele não ia criar, meu irmão, um mundo onde havia trevas. Mas estudos dizem que a terra ela se tornou sem forma e vazia. Baseado lá em Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, teólogos dizem que por causa daquela rebelião de anjos, essa terra ela se tornou sem forma e vazia. E o texto ele frisa bem que havia trevas sobre a face do abismo, algo que Deus não havia criado. Mas uma coisa que chama a atenção, que mediante todo esse caos que havia na terra, no verso 3 de Gênesis capítulo 1, o texto diz assim, que Deus ele disse, haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. E foi a primeira palavra que Deus ele disse, que era para haver luz, meu irmão. Porque mediante a luz o que acontece? Deus ele foi fazendo o quê? Organizando tudo, meu irmão. Deus ele restaura a terra, Deus ele começa a criação, e quando houve a luz, o que Deus ele fez? O texto diz, fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz dias e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. E por causa da luz que houve, Deus ele foi organizando tudo. O que eu quero dizer, meu irmão? Que quando Deus ele se manifesta na vida de Moisés, através da sarça ardente, ele trouxe luz para aquele homem, e de uma certa forma, o que ele queria fazer? Organizar a vida de Moisés. Da mesma forma que ele quer organizar a minha vida e a sua vida, Deus quer organizar tudo, meu irmão. E aí quando Deus ele conversa com Moisés, e ele fala a que veio, ou por que ele se manifestou daquela forma para Moisés. Ele chega para Moisés e começa a dizer o porquê, que ele se manifesta daquela forma. E o texto aqui, em Gênesis, ou em Êxodo, Deus ele mostra e começa a dialogar com Moisés, aqui no verso 7, ele diz assim, disse ainda o Senhor, falando com Moisés, Êxodo capítulo 3,
Olha só o que ele diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. E olha que ele fala: conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Esse texto, meu irmão, ele é lindo, porque ele nos dá alguns princípios. E um dos princípios que eu vejo aqui, meu irmão, é justamente esse ponto. Que Deus, ele queria em Moisés responder a oração daquele povo que sofria. Na verdade, Moisés seria a resposta de oração daquele povo. E eu vou falar para você, meu irmão, que talvez Deus, nesse momento, Ele está dizendo para você que você pode ser a resposta de oração de alguém que está orando porque está sofrendo. Talvez o seu vizinho, talvez os seus familiares estão clamando a Deus por um livramento, e Deus, Ele quer usar eu ou você, meu irmão. Moisés aqui seria, no caso, a resposta de Deus pelo clamor do povo que está sofrendo. E uma coisa que eu quero destacar aqui, meu irmão, são esses três personagens. Nós vemos Deus, a soberania de Deus. Nós vemos Moisés sendo usado por Deus. E nós vemos o povo que estava sofrendo. São os três personagens que esse texto destaca. Tirando a pessoa de Deus, eu gostaria de dizer para você, eu não sei em qual contexto a sua vida se enquadra nesse momento. O fato é o seguinte, meu irmão, nós vivemos nesse mundo e tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas passando por aflição, e o mais lindo disso tudo é que, devido à soberania de Deus, Deus, Ele está atento ao seu sofrimento, meu irmão. A esse momento de angústia, Deus, Ele está atento. Talvez o seu contexto seja de povo clamando, mas eu gostaria de falar para você, meu irmão, que se enquadra no contexto de Moisés. Você tem que viver a sua vida, sim, mas vai chegar uma hora, meu irmão, que Deus, Ele vai se manifestar, e Ele vai dar aquele chacoalhão e falar assim: olha, Moisés, o povo está sofrendo, e eu quero te usar. E eu gostaria de falar para os irmãos, que quando Deus, Ele começa a falar com Moisés, o que Ele diz? Que era para Moisés fazer o quê? Descer ao Egito, meu irmão. E eu volto a falar para os irmãos, da onde que Moisés havia fugido? Do Egito. Pensa comigo, Moisés, ele trava naquela hora, meu irmão. Moisés, ele fica travado naquela hora, por quê? Passou um filme na cabeça dele, e lógico que a palavra de Deus não fala, mas eu creio que ele pensou: o que eu vou fazer no Egito? Por quê? Porque ele estava linkado, ele estava ligado com o seu passado, que deixou ele travado. E eu vou falar, meu irmão, que muitas vezes, quando você fica muito pensando nas coisas que passaram, isso aí pode também te travar, meu irmão. Pode deixar você naquele conformismo, como Moisés, ele ficou aqui trabalhando para Jetro, e Deus, ele se manifesta e fala assim: Moisés, eu quero te levar para o lugar onde você parou, porque eu quero algo maior para você, eu quero um plano maior para a sua vida. E Deus, ele está falando justamente isso para você, que Deus, ele quer um plano maior, meu irmão. Para de ficar olhando só as coisas terrenas, começa a olhar para o reino, um plano maior, algo que Deus quer realizar. Mas Moisés aqui, ele indaga, ele questiona, ele fala para Deus que aquela questão que muitas vezes é minha, é sua: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó? Eu falo, meu irmão, o que limita as pessoas é justamente esse ponto, de fazer um auto-julgamento e já dar sentença logo: eu não sou ninguém, eu não vou conseguir.
Olhando assim, parece que quem vai fazer a obra, ou quem vai realizar as coisas, sou eu, é você, ou é Moisés. Porque justamente nesse ponto, quando Moisés ele questiona, olha como Deus ele fala com Moisés: eu serei contigo. Eu serei contigo. Então essa é a palavra, meu irmão. Deus ele se manifesta a mim e para você, e ele diz que ele será conosco. E que a obra que vai ser realizada não vai ser realizada pelo Edson, não vai ser realizada por ninguém, vai ser realizada por ele, lógico, através de Deus, meu irmão. Através de Deus. Em outras palavras, Deus ele fala: Moisés, vem comigo, vem, nós vamos lá. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus ele quer realizar, meu irmão. E muitas vezes a nossa tendência é o quê? É fugir. Mas eu quero desafiar você nessa noite. Moisés, ele chegou no deserto, embora vivesse no deserto, ele entrou num conformismo. Eu sei que você tem o seu trabalho, que você tem a sua família, mas eu gostaria de dizer em nome de Jesus, não entra nesse conformismo. Deus ele tem um plano maior. Não questione quem é você, questione quem é Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus ele vai se apresentar igual ele se apresentou a Moisés: eu sou. Eu sou. E é assim que você vai me apresentar lá para o faraó, como sendo o Deus eu sou. Irmão, quem sou eu? Não. Quem é Deus? É um ser soberano, que quer que você realmente abra o seu coração e se entregue para ser usado, para ser uma bênção ou uma resposta de oração para alguém que está clamando. E aí nós vemos todo o contexto, né, desse texto e vemos o quanto Moisés foi usado por Deus para chegar até o Egito e fazer aquela obra maravilhosa, porque Deus o usou. Meu irmão, se deixe usar por Deus, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe os irmãos de uma forma tremenda. E nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração e pedindo já para Deus realmente que essa palavra em pouco tempo possa ter realmente surtido um efeito para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa meditação na sua palavra. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor fala de uma forma intensa ao coração. E nós rogamos que teu Santo Espírito, Deus, venha trabalhar em cada vida que ouviu a sua palavra. Quem somos nós, Deus? Na verdade, quem é o Senhor? Nós temos que ter essa consciência. Agradecemos a Deus pela tua soberania e que de uma certa forma o Senhor tem sondado as nossas aflições e o Senhor tem provido resposta aos nossos clamores. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um dos seus filhos. Eu oro em nome de Cristo. Amém.